Pessoal, beleza? Nem tá tão frio não, mas olha isso aqui. Nós não somos acostumados com isso não. Acostumado é com 35 graus pra cima hoje. Vamos ver se dá pra ver direitinho. Olha isso. Frio pra caramba. E aí nós vamos fazer uma questão da FGV sobre administração pública. Estava muito preso no direito administrativo por conta da 14133, né, licitações em contratos. Agora passei para administração pública, que também cai muito nas provas da FGV. E esse enunciado aqui eu achei interessante porque, para mim, o examinador tentou enganar. Ele coloca um conceito não, ele diz o que dá origem ao accountability na primeira parte do enunciado, mas nas alternativas ele não quer saber de accountability. Só que ele coloca um sinônimo de accountability na letra A, para a pessoa já ir lá marcando um A e pular para a próxima na correria da prova. Então vamos lá. Na teoria da agência, essa teoria aqui é importante, tá? Tem que ter essa teoria na cabeça. Inclusive, quem quiser saber sobre a teoria da agência, é só digitar lá no Gemini, é só fazer uma pergunta dessa aqui, ó, que ele explica direitinho o que é a teoria da agência. Vou só ler aqui um conceito de curiosidade. A teoria da agência ou relação de agência nasceu na economia e nas finanças corporativas, ou seja, na iniciativa privada, mas se encaixa perfeitamente na administração pública. Em termos simples, ela estuda os conflitos que surgem quando uma pessoa, o principal, contrata o agente para administrar um negócio ou tomar decisões em seu nome. O problema central é que o agente nem sempre age no melhor interesse do principal, gerando o chamado conflito de agência. Isso aqui é na iniciativa privada. No setor público, o agente principal é o cidadão, que contrata o político por meio do voto. Ou então, o agente principal é o político, que depende do servidor público que trabalha nas instituições públicas. Para entender melhor, depois é só ler isso aqui, ó. Tá tudo explicadinho. Mas o que importa mesmo é que a teoria da agência tem que estar na cabeça da gente na hora de fazer uma prova de concurso, porque a chance de cair uma questão sobre é grande. Vamos lá. Na teoria da agência, que se aplica à administração pública, espera-se que o agente tome decisões de forma a maximizar os interesses do principal e não de seus próprios interesses e vontades, dando origem ao termo accountability. Uma outra coisa que eu queria falar sobre accountability, tem muita gente que fala que não tem tradução literal, é porque não pensa na palavra conta da língua portuguesa como um significado de relatório. Geralmente, acontece com muitas pessoas, a palavra conta vem um significado na nossa cabeça de operação matemática. Somar, dividir, multiplicar, subtrair. Quando a gente vai num bar, por exemplo, a gente pede a conta, né? No final, no final do passeio, a gente pede para o garçom trazer a conta. O que é aquela conta? O significado que vem na cabeça geralmente é a soma de tudo que a gente consumiu, vai ter lá o valor para a gente pagar, que é o que mais interessa. Né? Só que conta tem significado também de relatório. Né? Se você está num bar, você pede a conta, não vem só a soma do que você pediu, o valor total lá. Vem um relatório de tudo que foi consumido com cada valor e no final vem a conta, a operação matemática, mas é também um relatório. Então, a contability ao pé da letra, a tradução do inglês para o português, habilidade de relatar, habilidade de prestar conta. A dimensão ou aspecto do accountability, em que os governos promovem os interesses do cidadão, adotando políticas públicas escolhidas por eles, pelos cidadãos, satisfazendo os desejos dos cidadãos, as necessidades dos cidadãos envolvidos, é denominada. Então, ele ficou falando de accountability na nossa cabeça aqui para a gente marcar a letra A, entendeu? E a pessoa, se ela for pouco experiente, ela vai mesmo na letra A, porque ela sabe que tem pouco tempo de prova, ela está na ansiedade para terminar a questão, pular para a próxima, para terminar o objetivo e pular para a discursiva.
Então, sim, cai mesmo na letra A. A pessoa vai lá e marca a letra A, mas não é. Public Service Orientation, aí já é mais fácil de entender que não é, porque é um conceito mais amplo da nova administração gerencial. Responsabilidade, também dá para perceber que não é. E aí, uma outra. Aí primeiro ele colocou uma pegadinha no enunciado e na letra A, e depois eu achei que ele tentou dar uma pegadinha aqui na letra D, interconectividade social. Porque se você pensar que o governo está conectado à sociedade, então sim, né? O governo promove os interesses do cidadão, da sociedade. Mas essa interconectividade aqui, quando falar de interconectividade estudando administração pública, essa interconectividade social é, é o governo fornecendo serviços online. É, é exatamente isso, entendeu? São serviços online que o governo pode oferecer para a sociedade, como aquele portal do cidadão, chama mesmo, acho que é isso, é gov.br, portal do cidadão. Aquilo ali é interconectividade social. E aí então sobra responsividade. Responsividade no dicionário quer dizer que contém resposta. E aí, na teoria da agência, na administração pública, responsividade vai ter mais o significado de capacidade de responder, de atender aos pedidos, de atender às demandas. Então, faz sentido também, porque a dimensão, o aspecto da contabilidade está ligada à satisfação dos desejos, ou seja, atender às demandas, capacidade de resposta, responsividade. Letra E, vamos lá ver a correção da professora Elizabeth. 12, gente. Na teoria da agência, olha, a teoria do agente principal, falamos disso, viu? Levei tempo, né, explicando aquela teoria da governança e gestão, mas acho que valeu a pena, porque todas as questões vocês estão vendo que, né, versam sobre isso. Vamos lá. Na teoria da agência, que se aplica à administração pública, espera-se que o agente tome decisões de forma a maximizar os interesses do principal, e não de seus próprios interesses e vontades, dando origem ao termo accountability. A dimensão ou aspecto de accountability em que os governos promovem os interesses... Ó, vem atenção, aqui é a pergunta. A dimensão ou aspecto de accountability em que os governos promovem os interesses dos cidadãos, adotando políticas públicas escolhidas por eles, satisfazendo os desejos e as necessidades dos cidadãos envolvidos, é denominada, presta atenção, prestação de contas é prestar contas. É dar transparência. Ele nem escreveu isso aqui. Eu vou colocando as palavrinhas do bem relacionadas aos princípios, tá? Minha gente, Public Service Orientation, que é o PSO, é um modelo, é o último modelo da Grã-Bretanha. Caiu muito isso já em prova, agora eles só estão colocando assim, mais ou menos, né? A FCC, ela nem entra em detalhes, ela coloca PSO, gerencialismo puro e consumerismo. A Sebrasp entra em detalhes ainda. E a FGV, por vezes, fala alguma coisa, coloca num dos enunciados. Então, não podemos deixar de estudar essa teoria. PSO, qual é o foco dela? Equidade e accountability. Accountability. E aí você presta atenção aqui, que ele fala em que os governos promovem os interesses dos cidadãos, adotando políticas públicas escolhidas por eles. A accountability tem nada a ver com adotar, né, escolhidas por eles. Satisfazendo os desejos e as necessidades dos cidadãos. Equidade não tem nada a ver com satisfazer os desejos e necessidades do cidadão, tá bom? Responsabilidade, que aí a gente sabe o que é a responsabilidade, né? A responsabilidade é você, né, buscar fazer as coisas certas, né, dentro de uma lógica certa, com os métodos corretos também, né? Que não tem nada a ver com isso aqui, né? Satisfazendo os desejos, as necessidades do cidadão, né? Não tem nada a ver. Interconectividade tem a ver com o governo eletrônico, né? De você disponibilizar, né? E que também não tem nada a ver com você satisfazer os desejos, as necessidades do cidadão. E aí, ó, um dos princípios que a gente diz lá da governança pública é, na verdade, o que está escrito lá no referencial é capacidade de resposta. E a capacidade de resposta, né, significa você atender de forma eficiente, eficaz e efetiva às demandas do cidadão. Né? Inclusive, ele coloca aqui, né? Você vai promover os interesses do cidadão, adotando políticas públicas escolhidas por ele, satisfazendo os desejos e as necessidades envolvidas. Ou seja, nós vamos ter a capacidade, a responsividade, ou seja, dar resposta no cidadão. E dar resposta, que é a capacidade de resposta, o que ele diz como sendo o conceito do princípio de capacidade de resposta, que ele não escreveu aqui, mas que tem a ver, é você atender de forma eficiente, eficaz e efetiva às necessidades do cidadão, satisfazendo as suas necessidades, né, de todos os pontos de vista, tá bom? Então, é responsividade, né, única possível.
Pessoal, na hora que ela está explicando a alternativa correta ali, ela fala sobre o referencial, ela está falando do referencial de gestão do TCU, que cai nas provas também, tem todos esses conceitos aqui de agência, conflito de agência. Deixa eu voltar aqui, ó, responsividade, interconectividade, todos esses conceitos estão lá nesse referencial, que é do Tribunal de Contas da União, referencial de gestão pública, referencial de governança pública, alguma coisa desse aí. Existe esse referencial e sempre cai na prova, esqueci o nome certinho, mas eu vou colocar um link para esse referencial na descrição, assim como um link para essa aula aqui, que é uma aula do Estratégia Concursos, um seriado deles que chama Raio X. Quando eles fazem um raio X, eles fazem uma aula de questões de alguma banca específica. Dessa vez foi da banca FGV. Então, quem quiser assistir essa aula, vou colocar o link na descrição. Quem quiser dar uma lida no referencial ou estudar ele completamente, sei lá, vou colocar o link também na descrição. Valeu, um abraço.